partir de agora. Pronto. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Alguns estarão presentes, outros vão assistir de Boa forma tarde. síncrona depois. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Algumas pessoas mandaram mensagem já me avisando os motivos que não estão aqui, outros já avisaram com antecedência. Como eu sempre digo, é um curso geralmente efetuado de forma presencial e também online também. Agora tudo concentrado nessa palavra assíncrona, né, que virou uma espécie de subtexto dos cursos online agora, né, que você pode ou estar em determinada hora assistindo presencialmente ou, enfim, assistindo a aula um pouco mais tarde, na hora que desejar, de forma remota, consultando ou, enfim, trocando mensagens de WhatsApp ou por algum outro canal. Diga-se de passagem, até por isso que eu mantenho o grupo ainda dessas aulas, porque muita gente me procura no privado também, né? Mas eu deixo o grupo aberto para quem quiser colocar questões, enfim, falar outras coisas também, né? É sempre bom. Mas, enfim, deixa eu só pegar minha garrafinha que está aqui, ó. É sempre bom a gente criar cada vez mais canais de acessibilidade para todo mundo, né? Quem quiser acessar de uma maneira ok, quem quiser acessar de outra, enfim, e manter essa pluralidade. Hoje, eu estou dando prosseguimento ao encontro passado que girou em torno dessa ideia de decolonial, mas, como eu sempre digo, os primeiros encontros são um pouco sempre abertos, um pouco até suspensos, né? Tirando para quase todos os lados, para depois ir a cada encontro seguinte, o segundo, o terceiro e o quarto se aprofundando, tendo um pouco mais, digamos, de solidez, e ir aos poucos construindo e desenvolvendo os argumentos, e por aí vai. Agora há pouco até eu estava brincando, chega às 5 horas, entra uma capacidade grande, digamos assim, de questões, melhor, de informações no meu WhatsApp, né? O Augusto até me avisou aqui que a próxima exposição é Ecologia, referente a esse ano, né? Ecologia 2023, e que dia 10 de junho vai ter o lançamento daquela exposição. Enfim, ano passado, em novembro, teve a exposição lá, enfim, no Centro Cultural dos Correios. Alguns doaram para enfim, se não me engano, o Hospital Into, né? Não me lembro exatamente qual hospital, mas é o Into, eu acho, agora. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma autorização de poder realizar uma exposição com aquele material ou com outros que queiram acrescentar, né? Em algum espaço da Floresta da Tijuca. Então, é isso que deve estar mais ou menos se concretizando, enfim, lá para o dia 10 ou 12 de junho, daqui a aproximadamente uns 25 dias, né? Então, é um recado que tinha para dar. Bom, vamos dar prosseguimento. A gente está falando de decolonial semana passada. Deixa eu só mostrar aqui minha tela, porque semana passada eu coloquei esse aqui. Esse aqui, mais ou menos, né? E eu só estou demonstrando e mostrando ele novamente. Eu não cheguei a terminá-lo na semana passada, mas aqui eu só estou mostrando o iniciozinho dele, porque vai ter duas definições. Enfim, o que é decolonial, enfim, a decolonialidade refere-se ao processo que busca transcender historicamente a colonialidade e, de acordo com estes autores, Eduardo Hestel e Axel Rogers, supõe um projeto mais profundo e uma tarefa urgente para o nosso presente de subversão do padrão de poder colonial. Em outras palavras, traduzindo, existe uma herança, de certa maneira, mental ou até cultural que, digamos, supera o nosso período colonial brasileiro. Não somente o colonial, mas o imperial, enfim.
e outros que vêm um pouco depois, mas existe como se fosse uma espécie de mentalidade cultural que reverberou diversas construções que foram realizadas perante o período colonial. Uma delas, é claro, que a gente fala, uma espécie de olhar, digamos, quase que, enfim, mais subordinado ao europeu, ou seja, colocando, enfim, um pensamento que a gente vai chamar eurocêntrico acima dos outros, né? Outro é um pensamento de a gente, digamos, descaracterizar ou até mesmo marginalizar outras perspectivas de arte, de cultura, não só do Brasil, mas do mundo, né? Enfim, da África, aqui da América Latina, até mesmo de dentro desses países, como, enfim, outros artistas que produzem dentro da própria Europa, dentro do próprio Estados Unidos, enfim. E, claro, tem um lado aqui, e isso futuramente deve virar até uma exposição na Zaguchi, até, que é a perspectiva de pensar o que é sul global. Enfim, sul global é uma espécie de construção conceitual, ou seja, uma espécie de palavra ou expressão, no caso, né, que vai nomear um conjunto de ideias e que, nesse caso, são países que foram colonizados no passado. Ou seja, aqui a gente está falando basicamente de quase toda a América, hoje em dia até com um olhar específico mais para a América do Sul e Central, né? Para a África e para, digamos, alguns países da Ásia. Enfim, China, Índia, até mesmo a Oceania se inclui nisso, com exceção da Austrália. Enfim, em algum momento eu vou trazer um mapa disso, né? Mas é uma espécie de conceito chamado Sul Global, enfim, que não é, digamos assim, o limite de um meridiano ou de alguma coisa assim, mas, enfim, é um conceito que seria países que foram colonizados no passado, sobretudo com colônias de exploração, o que difere um pouco do que foi a Austrália e os Estados Unidos, né? Que só tiveram, no caso americano, colônias de exploração ao sul, né? Os Estados Unidos também foi colonizado. Por que Sim, se chama só Sul? porque o sul foi uma colônia de exploração, né? Quanto as colônias centrais e do norte, até um pouco o caso da Austrália também, eles, digamos assim, fizeram um tipo de colonização que era quase uma transmigração, né? A ideia de você expandir o território quase que da Inglaterra e não, digamos assim, explorá-lo, digamos Sim, mas assim, os tirando... Estados Unidos também exploraram os índios. Havia Sim, população lá. sim, sim. Eles exploraram os índios e o sul, né? E depois, Escravos. exatamente. Eles foram colonizadores nesse sentido, né? Também. Como esse conceito ele é aplicado, sobretudo em países que foram colonizados, então a gente não coloca os Estados Unidos, ou até mesmo, enfim, a parte lá de cima do Canadá, que também foi colônia, porém não foi uma colônia em estilo, digamos, latino-americano, ou africano, ou até mesmo do sul, ali, leste da Ásia, né? Foi uma colônia um pouco mais de povoamento, que em algum momento se torna independente nos Estados Unidos, né? E a partir dali que começa também uma colonização do próprio território, né? Que é a marcha para o leste, né? Quer dizer, para o oeste, desculpa. Oeste. Enfim, a marcha para o oeste, que aí começa quase que um genocídio indígena lá. Enquanto isso, se permeia ao sul dos Estados Unidos a colônia de exploração com escravidão, né? É bom lembrar que ao norte não tinha escravidão, ao sul ainda tinha, só acabou no século XIX com a Guerra de Secessão Americana, né? Norte contra sul, né? O caso da Austrália é um pouco semelhante também, porque a Austrália, enfim, não tem a máquina, talvez, cultural americana, mas ela também
explorou muito do seu próprio território, seus próprios aborígenes e outros povos também. Ao mesmo tempo que também foi uma espécie de colônia quase que de povoamento, né? Uma espécie de mudança dos costumes da Inglaterra para esses locais, porém, quando houve autonomia desses espaços, eles se tornaram quase que colonizadores de outros espaços, ao lado ou até mesmo dentro, né? Isso é mais ou menos o conceito de sul global, né? Isso é muito utilizado agora, quando a gente vê o Lula falar, por exemplo, comércio sul a sul, né? Comércio com a China, por exemplo, enfim, comércio com a África do Sul, com outros, digamos, polos que não sejam só, digamos, Europa e Estados Unidos, mas, digamos assim, outros países, né? Outras trocas. É comum isso. Até mesmo ano passado, na Documenta, quando colocou um grupo, quer dizer, um coletivo curatorial, Ruapanga, né, que veio da Indonésia. Enfim, não são só formados por indonesianos, mas originalmente é dali que está. E eles fizeram praticamente toda a exposição da Documenta do ano passado. E, ao mesmo tempo, a Bienal desse ano, né, vai ter um laço também para discutir o que é essa ideia de decolonialidade. Que, enfim, é mais ou menos a ideia de você pegar toda uma herança cultural e, de alguma forma, pensar contranarrativas, né? Pegar o que foi feito com a gente e disso que sobrou fazer alguma coisa. Enfim, é claro, lógico e é inegável, né, que o Brasil foi uma colônia e que isso trouxe diversos prejuízos que até hoje reverberam. Porém, a questão é o que fazer com isso, né? Não é à toa que a gente está trazendo uma discussão atual sobre a diáspora africana, que é, enfim, que é trazer o Brasil inúmeros, na verdade, milhões de escravos, né, de diversas etnias no período colonial, e também a parte indígena, né, que a gente massacrou em diversas linhas, né, ou às vezes com doenças, ou às vezes até com a força mesmo, né? Todos esses povos fizeram contribuições, né? Não só no Brasil, mas, enfim, na América Latina, na África, dentro do próprio Estados Unidos. Enfim, é bom pensar contribuições de outros povos dentro da própria Europa. Enfim, a própria Europa às vezes esquece que tem um lado, desculpem, enfim, oriental também, ou até mesmo dentro de circuitos como Paris, enfim, Itália, Alemanha, há também grupos marginalizados que produzem uma série de objetos artísticos bem interessantes. No caso da Europa, especificamente, essa questão decolonial tem ligado muito a trabalhos de artistas que vinham ou que descenderam das últimas colônias na África, né? Foi recentemente a independência de algumas, né? Enfim, década de 60, por ali até. Então, há esses artistas que produzem nessa linha até hoje, né? Deixa eu só avançar um pouquinho. É até interessante que esse debris aqui ao lado vai voltar em outra imagem hoje, daqui a pouco, invertida, né? Mas, enfim, nesse cenário histórico geral, a colonialidade do poder configura-se a partir da conjunção de dois eixos centrais. De um lado, a organização de um profundo sistema de dominação cultural que controlará a produção e a reprodução de subjetividades sob a égide do eurocentrismo e da racionalidade moderna, baseado na classificação hierárquica da população mundial. Enfim, até hoje a gente considera primeiro, segundo mundo, a gente usa essas expressões, ou mundo desenvolvido, ou, enfim, outras declarações. E, claro, ao lado disso, se a gente pensar hoje a questão ambiental e, digamos assim, um problema a ser enfrentado, e até a próxima exposição até das Agude, se a gente, digamos, trazer hoje as principais contribuições dos povos indígenas, a gente vê por que é importante a gente relativizar um pouco
O que é isso de primeiro mundo, mundo desenvolvido, enfim. A gente está agora tentando baixar carbono, melhorar a qualidade de vida, enfim, trocar a matriz energética. Estava até vendo isso do ponto de vista econômico, que o Brasil vai ter uma das maiores construtoras de carro e produtos elétricos do mundo, né? Vai ter a primeira fábrica na Bahia, comprou da Ford, uma em São Paulo. A ideia é mudar a matriz energética, isso vai demorar um tempo, cerca de 10, 15 anos, mas a ideia é, pelo menos, começar a caminhar nisso, né? Mas aqui eu estou passando um pouco por alto, só apresentei no encontro passado, mas é um pouco para mostrar o que é essa discussão. Até mesmo se a gente pegasse um Debré, enfim, que estava no contexto francês, que dali vem para o Brasil, sobretudo quando Napoleão perde o poder. E, claro, aqui no Brasil ele é contratado pela família real para fazer, digamos, imagens, ou melhor, o imaginário do que é esse país, né, que está ali nascendo, né? Se a gente pensar do ponto de vista numérico, o Brasil, até chegar à família real, é uma colônia, é um espaço que tem até uma organização, digamos assim, política, né? Enfim, tem aquelas coisas de governo central, que era na Bahia, depois veio para o Rio de Janeiro, 1763, né? Depois, no início, na metade do século XX, vai para Brasília, a capital, né? Mas se a gente pensar como um todo, é uma terra que, digamos, não tem uma autonomia, não tem quase que uma lei própria, né? Apesar de ter câmaras municipais que cuidam de quase questões mínimas, a regra daqui, do ponto de vista jurídico, é geral e até por tabela é da Igreja. A gente pode pensar que a Inquisição, né, o braço jurídico da Igreja Católica, teve no Brasil 3 vezes. Enfim, tem Eu vários. acho que a Inquisição atrasou muito a América Latina inteira, atrasou em vários aspectos. As pessoas ficavam com medo de qualquer coisa e eram sempre acusados de judaizantes e coisas assim. Eu acho que isso ajudou a atrasar o que não teve nos Estados Unidos nem no Canadá, porque Com isso, foram sim. descobertos na mesma época e por que aqui ficou tão atrasado? Um dos motivos eu acredito que seja isso. Tem uma parte, sim, que se liga a isso. É o Weber, Max Weber, trabalha até isso na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, né? Que é a tese dele analisando por que o capitalismo americano, entre aspas, deu certo, né? E a grande hipótese, na verdade, até chega a concluir isso, é a alma protestante calvinista, né? Porque o calvinismo é uma daquelas linhas que nascem dentro daquela ruptura de Lutero, né? Uma parte, enfim, Lutero digamos assim, se não me engano, alemão, mas tem Calvino, que é um francês que vai pregar na Suíça e de uma forma até um pouco mais, digamos, como eu posso dizer, mais ascético, mais reto do que Lutero. E uma parte desse pessoal vai para a Inglaterra e entre aquelas brigas que tem ali na Inglaterra, de matar o Jaime I, enfim, aquela coisa toda, essa galera vai toda para os Estados Unidos, né? Isso ainda é colônia e aí se desdobra dali em diante a independência americana. Só tem um porém, essa galera calvinista também é responsável, é meio hard também com uma questão religiosa. É bom lembrar que Salem, nos Estados Unidos, lá, a morte das bruxas, né, para pegar o exemplo mais conhecido, foi provocado por calvinistas protestantes americanos, né? Eles, assim, tinham um olhar bem complicado também para algumas coisas. Tem até uma curiosidade, até hoje eu estava vendo um vídeo de um jornalista que ele estava analisando como é que seria a história do Brasil dos últimos 10 anos. É porque o Deltan perdeu o mandato ontem, né? Ele estava hipotetizando como é que seria. E ele deu uma resposta que eu achei interessante, que ele acha que pelo menos o título seria o que temos para contar de coragem e de loucura na história do Brasil.
Por quê? Porque a história do Brasil ela consegue ser totalmente contraditória. Por exemplo, quem fez a abolição da escravidão foram os conservadores. Quem faz a República é um general, Deodoro. Né? Quem faz a independência é um príncipe português. E isso, por exemplo, quem faz ali, quem acaba com a República Velha é um latifundiário do Sul, Vargas. Então, o Brasil é estranho, porque quando a gente pensa, às vezes, que uma coisa progressista, a gente vê que é totalmente reacionária. E ele estava falando isso em relação à Lava Jato, né? Que era um projeto quase de acabar com a corrupção, e ontem caiu um deputado na ficha limpa. Então, a gente vê como o Brasil é uma coisa confusa, né? Uma coisa que, quando a gente tenta explicar alguma coisa, parece que desaba o castelo, né? É muito frágil as explicações. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, uma coisa que é curiosa é que, por exemplo, a diminuição da escravidão indígena se deu por causa da igreja. Talvez não por um bom motivo, porque eles queriam mais pessoas para o rebanho católico. Eles queriam catequizar os índios e trazer para esse rebanho. Então, o indígena, né, ele era considerado infiel, né? Quer dizer, alma pura, mas poderia ser convertido, né? Então, ele perde esse status de ser um personagem a ser escravizado. Porém, isso não ocorre na América Latina, quando o indígena foi totalmente escravizado em diversos países, ali, né, em diversos territórios, enfim, entre aspas, no que é Peru, no que é Equador hoje em dia, a principal força de trabalho em diversos países da América Latina, América sobretudo de origem espanhola, é o povo indígena. No Brasil acabou sendo os povos africanos, né? Então é muito contraditório estudar o Brasil, né? Porque às vezes o que ajuda atrapalha, mas parece que numa virada tão grande acaba ajudando, né? É muito estranho isso, varia muito a perspectiva disso. Eu tinha uma professora na universidade, a Eneida, que ela até, enfim, se afastou, meio acadêmico, mas ela trabalhava com os jesuítas, né? Que são os padres que acabam vindo para diversos locais do mundo, né? Até o próprio agora Bento, o Francisco, né? Ele é o primeiro papa jesuíta que tem na história. E olha que é uma ordem criada em 1500 e pouco, durante ali aquela confusão de reforma contra reforma, etc., feita para trazer fiéis para o rebanho católico. E esses personagens que acabam, digamos assim, protegendo os índios no intuito de não deixarem eles serem escravizados, porque eles poderiam ser convertidos ao cristianismo, né? Ou seja, ao mesmo tempo tem uma proteção, mas parece que tem uma espécie também de compra, né? No encontro passado, eu até comentei, eu acho fantástico um texto do Viveiro de Castro, um antropólogo. Ele tem aquele texto chamado Sob a Mármore e a Murta, a Inconstância da Alma Selvagem. Na verdade, é um capítulo de um livro com o mesmo nome. Está na internet, se quem quiser pode me cobrar, que eu posso, de alguma maneira, proporcionar por e-mail. E o mais curioso é que ele baseia-se em uma carta, que é um mosquito aqui, em uma carta do José de Anchieta, que é, enfim, dois jesuítas que estão aqui no Brasil tentando catequizar os índios e que está desesperado escrevendo uma carta para a sede dos jesuítas em Roma, pedindo reforços e ajuda, porque tudo que ele ensina ao indígena, hoje de manhã, no dia seguinte ele esquece. E ele faz esse paralelismo com a ideia da alma, digamos, de murta, que é aquela planta que vai crescendo e você polda para dar uma forma. Tem muito em jardim, né? Você pode fazer uma imagem de um cavalo, se cortar certinho da forma, né?
que seria uma marca, uma metáfora para entender os indígenas, ao contrário dos europeus, que teria, enfim, uma alma de mármore, tipo uma estátua de mármore. Você dá uma forma e a durabilidade dela, enfim, é bem longa. Então, isso é o desespero lá desse projeto colonial, né, que, de um lado, tenta salvar, ajuda em alguma coisa, mas você vê que essa salvação também tem que ser questionada por outro ângulo, né? Tipo, não tem heróis no meio disso. Isso que é bem legal. Quando a gente, os heróis são muito circunstanciais quando a gente pega esse período colonial. Ao mesmo tempo que salva, parece que 2 ou 3 passos dali vive o bastante para se tornar vilão, para citar uma fase, a fala de um filme, enfim, do Batman, de 5 anos atrás, eu acho. Vamos avançar. Eu tinha uma passada, né? Tem a gravação que vocês podem ver depois, enfim, do Jaider, são outros olhares, né? Esse aqui é o coração do mundo. Só estou mostrando um pouco rápido, que minha ideia é explorar até outro slide, com outros artigos. Mas como eu mostrei isso na semana passada, estou só passando. Isso aqui é o termo que é sinalizado hoje em dia também, para se pensar, a ideia de diáspora, né? Que é uma palavra do vocabulário religioso, né? Utilizado em outro contexto, mas que agora tem sido, enfim, também utilizado para esse deslocamento forçado ou não, né? Uma definição de um povo pelo mundo, né? Nesse sentido, é importante para nós, enquanto brasileiros e latino-americanos, destacar a diáspora africana, né? E aí, até um parênteses que deve ser falado, é uma diáspora bem curiosa, porque são inúmeros povos que, enfim, viraram escravos ainda em território africano, mas que aqui ganharam outras existências e criaram outras, digamos, identidades. Isso é bem curioso no Brasil, enfim. Mas eu vou avançar, acho que isso vai voltar em algum momento também. Isso aqui é da Rosana Paulino, que é uma artista bem conhecida. Ela ganhou até um cargo de direção em um museu de São Paulo, apesar, diga-se de passagem, hoje é Dia Internacional dos Museus. É bom lembrar dessa data. Ela ganhou alguma coisa agora do ponto de vista, enfim, de um cargo burocrático, não me lembro eu. Depois, quando eu lembrar, eu coloco no grupo, enfim, as informações secundárias. À medida que eu vou lembrando, eu vou compartilhando, né? Ela tem um trabalho, sobretudo, com memória e, digamos assim, escravidão no Brasil. Tinha até, eu lembro que teve uma aula que eu dei na terça da semana passada, acho que a Sandra até estava também. A última imagem, não sei se você vai lembrar, era até uma mulher, um desenho, uma aquarela, né, feito pela Rosana Paulino, em que os pés dela, tipo, que enraizavam na terra, né? Se não me engano, o título era Mangue, até, que era uma aquarela bem contemporânea, se não me engano, 2021. E na época, quer dizer, semana passada, né, eu cheguei até a falar que eu não sabia que a Rosana estava fazendo aquarelas. Essa aqui é a produção dela mais conhecida nos últimos 10, 15 anos. Se tratam de montagens com, digamos, intervenção de costura, com colagem, enfim, é uma espécie quase que de montagem, né? E essa parte que ficou um pouco mais, digamos assim, marcante para o público. Ela ganhou vários prêmios, né? Que também é da Rosana Paulino, né? A Gente, né? Isso aqui é um outro artista, O Estrangeiro. 8. É até interessante essa parte do estrangeiro. Eu sempre falo, se a gente pegasse essa noção do que é estrangeiro do ponto de vista do Camus, né? Até que tem um livro, na verdade ali é uma coisa bem literária, mas não deixa de ser um interessante texto filosófico para pensar. Mas que se a gente pegasse outras, enfim, outras conotações, enfim, do que é estrangeiro, tanto do ponto de vista histórico, o estrangeiro é o que vem a limar, é o colonizador,
enfim, é um forasteiro, né? Se a gente pensar até nos filmes de Velho Oeste, quando, enfim, se usa aquele estereótipo totalmente exagerado e errôneo do matador de indígenas, né? Isso no contexto americano, não só americano, porque tem o spaghetti western, né? Que foi quase tudo italiano, enfim, mas mas a gente vê que essa noção do estrangeiro, né? Enfim, que é desde lá atrás, talvez o século XX tenha renomeado, retrabalhado de diversas formas. Apenas um comentário final no estrangeiro. A última denominação que eu achei interessante do estrangeiro é a que está ali mais ou menos, que é do Jean-Luc Nancy, é um filósofo que morreu agora tem 1 ou 2 anos, eu não lembro exatamente, mas aí trabalha o estrangeiro como algo dentro de nós mesmos, né? E a gente sempre pensa o estrangeiro em uma espécie de relação não só de alteridade, mas em determinado momento até de poder mesmo. E quando a gente pensa hoje a noção de estrangeiro, enfim, pode estar dentro da gente, né? Não é necessariamente uma pessoa, pode ser uma ideia, um sentimento, um afeto ou outra coisa, né? Enfim, a arte decolonial é uma coisa exclusiva da produção artística contemporânea, enfim, importância de um entendimento sobre o descolonialismo na arte. É claro que tem mais uma imagem do Jaider aqui. A resposta seria, a princípio, não, né? Isso aqui são outros artistas, isso aqui é americano até. Na verdade, se a gente pensar praticamente, eu já tinha falado isso com a Queer, que é praticamente uma dessas famílias da história da arte assim, que estão nascendo nos últimos 10, 15, 20 anos, mas é um pouco também com a decolonialidade, ou pós-colonialidade, esse nome está indefinido ainda, mas é uma dessas famílias que estão aí surgindo na história da arte, que são formadas, sobretudo, pela diferença, ou seja, não é algo em comum que, digamos assim, tipo, como se tivesse uma espécie de, como eu posso dizer, conceito que amarre tudo como uma espécie de abraço. Ou seja, tudo que está dentro desses limites é chamada arte decolonial. Na verdade, é um conceito que é muito mais, digamos, de abraçar coisas diferentes, que nem a queer, no sentido de que podem incluir-se diversos artistas que nem pensaram, digamos assim, nessa conceituação para se fazer um objeto decolonial. Ou melhor, não é necessário pensar que a decolonialidade é como se fosse restrita a um período de tempo. Enfim, a gente sempre pensa a história da arte muito com famílias e lastros temporais, ou seja, Renascimento, século XVI, enfim, Barroco, aquela passagem de 16, 17, enfim, do Brasil vai até o 17, enfim, a gente consegue sempre enquadrar temporalmente as coisas, né? Enquanto que essas famílias assim mais contemporâneas, aqui eu estou falando muito contemporâneas, né? Pegando a queer, pegando, enfim, a decolonialidade, que já é outra família que está aí, até mesmo hoje, eu estou até vendo uma definição de arte vetorial, enfim, que eu tinha lido sobre isso mais ou menos na pandemia, no início dela, ali 2019, mas ela lido alguma coisa, começou a pandemia e eu li novamente, mas já com outro significado hoje em dia do que a arte vetorial. A arte vetorial naquela época era uma arte meio que digital construído à base, digamos assim, de bases elementares de formas geométricas, né? Isso tudo digitalmente. Hoje eu estava vendo que a arte vetorial está sendo arte feita por inteligências artificiais. Você coloca os comandos dentro do criador e vai lá e gera uma imagem. Apesar, diga-se de passagem, eu nunca imaginei que a gente ia ter que voltar a estudar umas coisas dos anos 90, que como eu posso dizer, eu passei a semana inteira estudando esse troço, mas são prompts de comando para você, são comandos que você tem que aprender a dar para a inteligência artificial gerar alguma coisa. Por isso que a gente vai ver um monte de curso proliferando de arte, IA e etc., arte vetorial, né, ganhando esse rótulo agora,
E a gente, às vezes, não imagina o que é, mas é basicamente isso, aprender a dar comando em inteligências artificiais, que é como se fosse a nova atualização da informática que a gente tem que fazer hoje em dia. Deixa eu só avançar isso aqui. Enfim, Samba do Trem, Wallace Pato, né? São artes consideradas, digamos, com outros olhares e com, digamos, outros cenários e outras perspectivas de pensar as existências, né? Isso aqui eu coloquei, é um trabalho até, enfim, da Priscila Ramos e do Marcos Gonçalves, deixa eu dar um crédito aqui, não tinha mostrado isso aqui na semana passada, né? Essa imagem da esquerda é um quadro conhecido aqui da América Latina, né? Que ela coloca de cabeça para baixo, enfim, América do Sul. Mas aqui são as conclusões dela, digamos assim. Existe uma linha ontológica que separa as sociedades e as formas de sociabilidade metropolitanas das coloniais nos termos daquilo que é válido, normal ou ético, daquilo que não é sequer admitido, considerado, inteligível ou como ignorância. Essa linha abissal produz a não existência, a invisibilidade e a irrelevância, reforçando a colonialidade do conhecimento e as três formas de dominação moderna. Ou seja, quando a gente está falando dessa relação de arte decolonial, a gente está lidando um pouco com isso aqui, que é uma linha abissal que produz a não existência, ou seja, a invisibilidade e a irrelevância, reforçando a colonialidade. É como se o decolonial pensasse o inverso, uma criação de uma arte meio que encontra a narrativa, pensando o que está vindo, mas, sobretudo, uma resposta para dar algum foco, algum sentido, alguma, enfim, ação a essa não existência, a essa invisibilidade e a irrelevância, reforçando a colonialidade que existiu e existe ainda, né? Segundo pontinho, a epistemologia eurocêntrica foi concebida como sendo a única fonte de conhecimento válido. Isso, até hoje, ainda está por aí. Temos, até hoje, na verdade, isso aqui é muito aplicado e visível, como os autores contemporâneos, Didier Huberman, Jacques Rancière, são autores que estão escrevendo agora, que são talvez os mais contemporâneos, ou melhor, diversos dos anos 60 para cá, colocam uma crítica, eu diria até feroz, mas no bom sentido, uma crítica profunda, por exemplo, no Renascimento. Quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa em Europa, mas existiram outros pelo mundo. A gente sabe disso, diversos. E a gente coloca como se fosse o italiano como uma espécie de primeiro, depois, se quiser, a gente pode colocar o nórdico como secundário, mas, no fundo, a gente coloca uma espécie de renascimento no cenário europeu, ampliando isso para o mundo inteiro, né? Então, uma crítica contemporânea que tem sido feita não para eliminar o Renascimento, apenas para reposicionar ele perante outras perspectivas de mundo. Porque, ao mesmo tempo que a gente dá um foco muito grande ao Renascimento, a gente acaba invisibilizando outras existências, né? A gente acaba fazendo essa irrelevância de outros projetos de arte. Isso no mundo inteiro, né? Não é à toa que, por exemplo, a Bienal passada e a próxima, que começa em setembro, a gente encontra diversos artistas da América que a gente, enfim, às vezes nunca ouviu falar. Eu já tinha falado isso aqui nos encontros passados, sobretudo naquele de terça-feira, que na lista preliminar liberada pelo pessoal da Curadoria da Bienal, de 100 nomes, eu conhecia cerca da metade, eu acho que até que menos da metade, porque tinha nomes ali de diversos locais do mundo, como eu disse, não só do sul global, mas de países, enfim, da própria Europa, dos Estados Unidos, etc., que eu não conhecia. Eram invisíveis para mim. É interessante de salientar. E o último pontinho aqui, apesar disso, segundo, a epistemologia eurocêntrica foi concebida como sendo a única fonte, aqui diz que é a única, pode ser outras, pode existir outras,
fonte de conhecimento válido, seja qual for o local geográfico onde se produza conhecimento, assim permitindo a existência de falsos universalismos que se destinam a produzir e justificar o dualismo metrópole-periferia, né? E último pontinho, é possível dizer que ainda vivenciamos um colonialismo na comunicação, seja pela concentração de poder dos meios de comunicação, das plataformas de redes sociais e até dos cabos submarinos. O Brasil, por exemplo, possui apenas um cabo, Link 6, está ativo a partir de 2021, ligando o país à Europa. Previsto isso aí para durar até pelo menos uns 10 anos. Eu tirei ali sem querer. Mas isso aqui também tem uma relação que está substanciando um pouco também esse debate das redes sociais, da regulação. Porque, digamos, a gente pode imperar no país muita produção de material e nada de penalização para empresas que são consideradas big techs internacionais. Ou seja, porque a lei brasileira não chega nessas grandes empresas que estão aí distribuindo material de forma bem complicada e até sem nós sabermos os critérios. Quando eu falo isso, só para dar um exemplo simples, eu tinha falado isso até semana passada, mas só reprisando, se a gente coloca uma foto no Instagram, temos 100 contatos, vamos supor, no Instagram, colocamos uma foto, 30 vão ver, 70 não. Se curtirem o número de pessoas em tal hora, na primeira hora de postagem, pode aumentar para 45, para 50% desses 100. Mas se a gente quisesse ampliar, a gente teria que pagar. Enfim, assim que essas big techs, Facebook, Meta e outras ganham dinheiro, com impulsionamento e distribuição. Apesar, é uma distribuição até meio complicada, porque eu li um texto do Byung-Chun que eu achei sensacional, foi até a Isabela que me mandou, que ele faz um paralelo com o Admirável Mundo Novo, enfim, Huxley, né? Que é um Estado totalitário pela liberdade, é o contrário, né? Se a gente pegasse até o 1984 do Owen, ali é um Estado totalitário amplo, classe, né? E o Estado invade seus mais, digamos, ínfimos traços de subjetividade. O Huxley não. Ele vê outro tipo de prisão, né? De uma prisão aberta que você nem percebe que está dentro da prisão. E é um pouco isso que as redes sociais acabam fazendo, porque cada um com seu celular vê suas próprias coisas que atendem os seus desejos em publicidade. Se a gente pesquisou comprar um martelo, enfim, a gente vai receber zilhares de propagandas de martelo. Então, é uma censura não pelo molde clássico, mas pelo molde, digamos, entre aspas, da liberdade, né? É dizer que você é livre, só que você não vê as grades da prisão. Enfim, é Huxley, né? Admirável Mundo Novo, clássico, né? Eu acho genial o que o Byung-Chun fez. É um filósofo sociedade do cansaço. Até colocou um documentário, se alguém quiser ver lá no grupo, está lá legendado, bem legal. Mas é sobre o outro livro dele, né? Imagens com outro slide. Enfim, esse aqui eu fecho. Né? Deixa eu fechar isso aqui. É o 28. São só 10 imagens, só que tem aqui pouca coisa. Isso aqui é um artista brasileiro bem conhecido, né? Enfim, Rubens Valentim. É um artista baiano, produziu sobretudo ali paralelamente, né? Quer dizer, até mesmo junto e conversando com os principais nomes do concretismo brasileiro, do neoconcretismo também, né? Hoje tem obras em diversos museus no mundo, né? Se eu não me engano, ele tem um centro de memória que está em Brasília, até porque ele viveu muito tempo em Brasília. Ele é baiano, morou no Rio, morou em São Paulo, mas praticamente estabeleceu
a vida em Brasília, quer dizer, a base, digamos assim, né? E mesmo assim, ainda manteve o circuito Rio, São Paulo e Europa, com diversas exposições. Eu até estava lendo para hoje, achei bem curioso que ele fala muito da Bahia dos anos 60, eu acho sensacional, porque lá eu conheço os artistas que, na verdade, todo mundo conhece, né? Caetano, Gil, Glauber Rocha, enfim, a Bahia forneceu, ali nos anos 50, 60, 70, isso antes, falando, enfim, outros autores da literatura, um monte de coisa que a Bahia forneceu, mas eu nunca me aprofundei assim para entender um pouco do que é a matriz cultural da Bahia, que é bem complexa. Mas uma coisa que me chamou a atenção no mês passado, quando eu estava falando das bienais, é que quando veio o AI-5, eu falei das bienais de São Paulo, né? Mas quando teve o AI-5, no final de 68, dezembro de 68, a partir dali, uma das exposições mais, digamos, castigadas foi uma Bienal da Bahia, que foi fechada totalmente, até chegou, digamos, a reabrir, mas várias obras sumiram. Achei bem curioso isso até. E também uma curiosidade à parte, até que eu estava dando uma olhada enfim, nas exposições, no currículo mesmo do Rubem Valentim, e eu achei curioso como esses artistas, eles tinham um circuito, quer dizer, o circuito das artes que esses artistas passeavam, sobretudo no Brasil, era restrito quase que a museus, com pouquíssimas participações de uma galeria aqui, uma galeria ali, né? Mas são pouquíssimos os que estão ali fora desse circuito. Tem muita participação em museu, em coletivas, individuais. Na Europa, ele teve, se não me engano, 2 ou 3 individuais, o Rubens, desculpa, eu sempre falo plural. Mas quando a gente pega para analisar o circuito dele no Brasil, a maioria estão em museus. O aparelho, digamos assim, dentro do circuito mais poderoso daquele momento ainda era um museu. Se a gente pensar hoje em dia, tem centro cultural, tem outras galerias, enfim, em todo plataformas digitais, enfim, uma série de outras coisas que surgiram, museus de, enfim, de outra geração, o caso até do Museu da Manhã e também agora esqueci o nome que virou, do Oi Futuro, que mudou de nome agora, esqueci o nome que mudou. O Oi Futuro ali do Flamengo, que sempre foi um espaço bem interessante para pensar, enfim, arte e tecnologia, né? Mudou de nome. Agora não lembro de cabeça qual nome foi. Enfim, a Oi, a operadora, né? Foi vendida, etc. E, enfim, não existe mais. E agora, enfim, eles aproveitaram e mudaram o nome do Centro Cultural. Agora estou tentando lembrar o nome do Centro Cultural e não lembro. Mas, enfim, eles mantêm o mesmo perfil ainda, que é a ideia de você trabalhar com uma arte contemporânea, sobretudo pensando aspectos que possam envolver tecnologia e outros meios também. Mas, enfim, quando a gente está falando aqui do Rubem Valentim, é interessante que ele está ali em um contexto dos anos 50, 60, de maneira bem próxima ao neoconcretismo. Quer dizer, ao concretismo e neoconcretismo, tanto São Paulo quanto o eixo do Rio também. Mas, claro que ele não vai seguir, digamos assim, a métrica que era, digamos assim, o objetivo dos personagens, enfim, que era praticamente lidar com óptica, com percepção, etc. Ele vai trazer para cá uma discussão de caráter mítica, ou mística, melhor, desculpem, que, sobretudo, está em um contexto baiano. Aqui, acho que eu coloquei umas palavras dele que marcam um pouco disso. Depoimento de Rubem Valentim. Vou voltar nas mais anteriores, mas com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada com o sangue negro nas veias, o atavismo com os olhos abertos para o que se faz no mundo, a contemporaneidade criando seus signos símbolos, procuro transformar em linguagem visual o mundo encantado,
mágico e provavelmente místico aqui, que flui continuamente dentro de mim. O substrato vem da terra, tão ligada que sou ao complexo cultural da Bahia. Partindo desses dados pessoais e regionais, busco uma linguagem autêntica para me expressar plasticamente. Não tenho ambições vanguardistas, ou melhor, não quero ser um eterno profissional das vanguardas. Isso aqui é quase que uma resposta às diversas perguntas que fazem se ele está ligado ao neoconcretismo ou concretismo, que é uma vanguarda ali dos anos 50, 60, né? E ele conhece esses artistas pessoalmente, isso é bem legal. O Rubens circula no circuito das artes do Rio, de São Paulo, até mesmo europeu, em alguns locais. Se eu não me engano, ele até ocupou um cargo na biblioteca, é um quadro, digamos assim, cultural da Universidade de Brasília. Isso no iniciozinho da ditadura, até, enfim, todo mundo ser mandado embora. Ele foi um, se eu não me engano. Enfim, aí eu não me lembro se é o AI2 ou 3, eu nunca lembro a ordem. Mas é algum dos atos institucionais que permitiram a demissão, enfim, de funcionários, etc. Ele foi um dos que, na verdade, ele foi para Brasília por essa questão, a Universidade de Brasília, recém-criada ali, Constituição de Brasília nos anos 50, né? Com a direção do... esqueci, meu Deus, que vergonha. Foi ministro da Cultura aqui do Brizola. Me fugiu o nome. Tem vários trabalhos sobre indígenas. Vou esquecer. Enfim, tem até entre aspas, centro de memória dele em Santa Teresa. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas enfim, ministro da Educação do Brizola, enfim, que naquela época era praticamente o reitor da Universidade de Brasília, que era bem vanguardista, digamos assim, para aquele momento. Depois, Darcy Ribeiro, lembrei. Foi o Darcy Ribeiro que estava, enfim, criou o CEP, essa coisa toda aqui no Rio, e ele, naquele momento, estava praticamente dirigindo a UNB e, enfim, foi praticamente depenada por algum dos autos institucionais, não lembro exatamente qual de cabeça, e um desses acabou perdendo o trabalho, o Rubem Valentim, que continuou em Brasília, até, mas montou a base dele lá, digamos assim, continuou produzindo a arte dele, quer dizer, residindo, né, em Brasília, mas, ao mesmo tempo, continuou, digamos assim, circulando Rio, São Paulo, Bahia, Europa e outros locais, né? Eu só acho que tem mais uma citação dele. Que é isso aqui, né? Que ele responde ao concretismo, né? Por isso que ele fala que nunca quis ser vanguardista. Deixa eu pegar minha folhinha aqui, acabou de cair da mesa. Pronto. Esse aqui é um depoimento que ele diz. Tomei conhecimento do concretismo através de amizades pessoais com alguns de seus integrantes, sobretudo aqui no Rio, mas também em São Paulo. Os irmãos Haroldo de Campos, outros também. Mas logo percebi, pelo menos entre os paulistas, que o objetivo final do seu trabalho eram os jogos óticos e isto não me interessava. Meu problema sempre foi conteudístico. A impregnação mística... que apareceu uma mensagem na minha tela. A impregnação mística, a tomada de consciência dos valores culturais de meu povo, o sentir brasileiro. Claro, mesmo não tendo participado do concretismo, percebi entre seus valores a ideia da estrutura que se adequava ao caráter semiótico de minha pesquisa plástica. Mas posso dizer que sempre fui inconstrutivo, né? Ele se posiciona dentro e fora. Claro, mais fora do que dentro, eu acho, até, pelo menos no meu ponto de vista. Ele teve esse diálogo, tem uma estética talvez um pouco mais que dialogue, né? Que a gente bate o olho. Deixa eu voltar aqui agora ao trabalho. Quando a gente olha isso aqui, né? Sobretudo, enfim, tem escultura. Para quem foi em Iotim, tem trabalhos dele lá, tem trabalho em diversos locais dele, né? Enfim. Mas Iotim, claro, não poderia deixar a obra dele de lado, né?
Mas quando a gente pega, sobretudo, essa parte visual, é claro que a gente encontra linhas, até mesmo muito geometrismo, né? Uma discussão sobre posição, enfim, aquela discussão quase que do que é concreto, que é uma discussão muito material, né? Eu sempre disse isso, que quando a gente fala do neoconcretismo, até mesmo do abstracionismo, um pouco antes, que virou uma espécie de rótulo de família na história de arte, mas também está lidando muito com o concreto, apesar de não formar imagens. Mas quando a gente, digamos, põe um pouquinho à frente esse debate com o concretismo, né, o concretismo no Brasil, a gente vê que é uma discussão muito material do que compõe a arte, né, do que são os limites da arte. Se a gente pegar um exemplo paralelo para pensar, enfim, a gente tem Ligia Clark, que começa fazendo aqueles trabalhos um pouco na parede, depois vai explodindo aos poucos, vai caindo, meio que ganhando um estouro dos limites da parede, né? E vai, enfim, virar bichos, virar objetos, virar interações, virar performance, virar instalações. Enfim, eu acho que o percurso da Ligia Clark é bem marcante para a gente pensar como esses limites eram um pouco, digamos assim, alargados a cada avançar do período artístico ali. E o caso dela foi bem, digamos assim, bem dinâmico, né? Porque ela começa nos anos 50, até um pouquinho antes, mas pegar os anos 50, 60, 70, até os 80, né? Os anos 80 tem participação dela, apesar dela estar mais reclusa, mas ainda produziu alguma coisa. E a gente até mesmo que se perde um pouco ali, eu sempre tenho essa questão, porque a gente sempre para em alguns artistas nos anos 70, no iniciozinho, a gente sempre para, por exemplo, às vezes a Lígia, enfim, até os anos 60 para 70, a gente quase não explora um pouco, talvez até pela complicação do que é expor esse material. Eu acompanhei de longe como é que foi a montagem de uma exposição com o acervo dela no MoMA, e claro, foi desafiador. Isso lendo a opinião dos críticos, a opinião dos curadores, que tiveram quase que inventar algumas coisas. Eu lembro que uma das soluções que eu achei bem interessante é que eles alugaram apartamentos próximos do MoMA de Nova York para tentar fazer, enfim, tem espaço para fazer aquelas interações e manter uma espécie também, entre aspas, de uma certa intimidade que só alguns locais poderiam ter e não o espaço expositivo do MoMA. Enfim, isso foi uma tentativa do curador ali, dos montadores, explorar outras possibilidades. Até porque são objetos, pelo menos aqueles objetos relacionais, que estão ali nos anos 70, ali, que podem ser qualquer coisa, um saco plástico, uma pedra, enfim, um pedaço de cano, e que, digamos, o que importa é, sobretudo, a interação, né? Esse encontro do corpo com o outro e também com o ambiente, né? Eu coloquei no grupo até um texto de um livro, acho que é uma resenha, que vai ser lançado agora que vai ter a Bienal de Arquitetura de Veneza. No passado foi a Bienal de Arte, esse ano tem a Bienal de Arquitetura. O Brasil tem alguns nomes presentes, alguns até das artes plásticas mesmo. Enfim, se não me engano, são 5 nomes que estão presentes na Bienal de Arquitetura. E, claro, vão lançar um livro bem interessante falando o afeto do espaço, dando um título. Está lá no grupo. Postei ontem ou anteontem, se não me engano. E eles vão discutir o que é essa noção de espaço gerar afeto, né? Que a arquitetura discute. Eu acho que de forma genial. Quando eu passei pela Bauhaus, tem uns 2, 3 meses até, eu sempre falei e tento lembrar assim que a gente pensa a arquitetura às vezes muito de fora para dentro, né? Pega a fachada e inclui aqui o neoclássico, o barroco, o moderno, pós-moderno, enfim, diversos estilos, mas a gente às vezes pensa pouco o que é essa interação interna do espaço, né? E a resenha que tem desse livro, aí eu acho que é alguma coisa do espaço, acho que é o afeto do espaço, o afeto do espaço, o espaço do afeto, não sei, o título assim, mais ou menos, está lá no grupo, a resenha. Mas é bem interessante ver, pelo menos, o que é discutido ali, que é a ideia, enfim, de que o espaço provoca deslocamento. Cheguei a falar disso até em algum momento com algumas obras
que vão estar na Bienal, ou supostamente vão estar, liberaram os nomes, não as obras específicas, me parece um pouco disso, né? Pensar a instalação, enfim, como uma capacidade sempre de mexer com a presença, ou seja, com o corpo, e mediante isso gerar, enfim, alguma alteração na percepção, né? Isso ocorre muito, na verdade. Mas, enfim, isso aqui é ainda falando do Rubem Valentim. É bom lembrar o trajeto que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque a gente está pegando uma espécie, enfim, meu cachorro vai latir. O pessoal está chegando lá embaixo, aí vai passando e acaba se distraindo, pulando e latindo, né? Mas, retomando aqui, quando a gente está falando que é esse decolonial, a gente poderia até pensar em outros momentos da história brasileira, enfim, Semana de 22, a antropofagia, o próprio Barroco, que foi incorporando outras coisas no seu decorrer, né? O próprio lema do antropófago, né? O que me interessa é o outro, ou seja, sempre tivemos na nossa arte uma grande produção que meio que parece que está fora do radar, né? Uma produção que, digamos, vai corresponder àquele conceito que eu passei agora há pouco, enfim, de uma certa invisibilidade. Ou seja, como se a gente continuasse fazendo arte, enfim, nós, no sentido mais amplo do termo, como se nós, como corpo social, produzíssemos infidáveis objetos de arte. E está entrando uma mensagem que eu estou achando estranho. Tá? O pessoal avisando que, enfim, vai poder entrar, ocorreu alguma coisa. Mas quando a gente pensa, assim, às vezes, no que ficou marcado, a gente lembra de alguns artistas na história, mas se a gente pegar o amplo da produção, e aqui eu estou falando de Brasil, ou melhor, de uma perspectiva contra narrativa presente no Brasil, a gente vai ver que essa ideia de decolonial, ou seja, de tirar, entre aspas, aqui, da marginalidade, de margem mesmo, a produção de diversos artistas e colocar em primeiro plano, já ocorria antes. E isso em diversos momentos. A gente pode pensar até mesmo, enfim, nesse momento a gente tem Bispo do Rosário em uma grande exposição nos Estados Unidos. Enfim, a produção de arte dele é uma produção de arte, enfim, que a gente poderia pensar decolonialmente, né? É claro que ela vai ser produzida dentro quase que de um espectro, digamos assim, que consegue romper com, enfim, obras que são, enfim, caracterizadas erroneamente de produzidas em, enfim, como eu posso dizer, hospícios, enfim, ou caracterizar essas obras em determinados rótulos. É uma obra, eu estou falando, claro, do Bispo do Rosário, como praticamente encaixável, né? Não cabe muito bem nas categorias. E isso revela uma verdadeira potência do que é o Bispo do Rosário, porque é um conjunto artístico, enfim, contranarrativo, ou seja, que a gente poderia colocar até mesmo dentro desse conceito de decolonial, ou seja, não obedece cânones, não obedece um pensamento europeu, quer dizer, pelo menos o pensamento europeu colonial, não o pensamento europeu contemporâneo, é bom frisar isso. O pensamento europeu contemporâneo é muito mais complexo, diferente, enfim. Por isso que eu citei até a quantidade de críticos intelectuais na Europa, nos Estados Unidos, que fazem novas leituras do que é Renascimento, que é a história da arte europeia, enfim. E aí a gente vê, por exemplo, esse reordenamento de obras, enfim, por gênero. A gente vê a desigualdade da produção artística entre homens e mulheres, ou outros gêneros também. Enfim, até mesmo isso colabora com a recomposição de exposições,
enfim, acervos, o próprio mercado de arte começa a se reposicionar e colocar outros olhares também, outras coisas no radar também, e isso vai fazendo uma espécie de abertura, né? Não é à toa que eu estou citando aqui mais uma vez o Bispo do Rosário como uma exposição grande nos Estados Unidos. Tem que contar que ele teve, se eu não me engano, umas 3 bienais. É um dos principais palcos das artes do mundo, Bienal do Brasil. Também já teve em outras, também, se não me engano, a Documento também já teve. Já teve, digamos, ocupou o espaço, né, a presença em diversos locais do mundo, né? Mas quando a gente pensa aqui o Rubens, né, eu sempre falo plural, não adianta, é Rubens, mas falo Rubens, né? A gente vê o que são esses símbolos, né? A maioria está ligado, digamos, a uma, digamos, linguagem que está relacionada a religiões de matrizes africanas ou, digamos assim, abrasileiradas, porque tem relação com a Umbanda, que é uma religião, digamos, brasileira já também. Enfim, são componentes, como se fosse uma linguagem religiosa que dança nesse espaço que é a tela, né? Só que, porém, não nesse sentido, enfim, de estudar o óptico, os efeitos da visão, os limites da obra de arte, enfim, seus componentes básicos, enfim, cor, espaço, forma, linha, traço, preenchimento, enfim, etc. Mas, sobretudo, a capacidade dessas obras de lidar com um certo lado místico, que é uma ideia de presença, sobretudo de entidades, né? É bom lembrar que quando a gente trabalha com essa noção, sobretudo, das matrizes africanas na religião, a gente está falando com uma noção de presença muito forte. Deixa eu dar sempre, é sempre bom dar o exemplo daquele movimento que teve aqui no Rio, não sei se vocês acompanharam, do Libertem Nosso Sagrado, que era enfim, um coletivo, enfim, ligado ao movimento negro, e também alguns políticos também, que lutaram para, digamos assim, libertar diversas apreensões que estavam no acervo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estava lá no museu, enfim, da Polícia Civil, que era o resultado de apreensões feitas, sobretudo, até o período Vargas, quando se era proibido na cidade a expressão de religiões de matrizes africanas. É claro que havia burla, enfim, os terreiros poderiam existir em outros lugares, enfim, poderiam ou mesmo se distanciar de espaços físicos, ou até mesmo negociar com, entre aspas, a fiscalização. Isso não significou, digamos assim, o desaparecimento, né? Mas significou uma grande tomada de obras, enfim, pela polícia, apreensões, que eu estou falando, policiais. E isso acabou compondo o acervo do Museu da Polícia Civil. Só que o interessante para essa discussão é que tem até uma frase de um artista dos anos 60 que eu estou tentando lembrar exatamente o nome. Eu vou lembrar daqui a pouco que nem o Darcy Ribeiro, né? Que eu tentei lembrar, e 10 aqui, mas depois eu lembrei. Mas tem um artista nos anos 60 que diz que o museu é o mausoléu das artes. É claro que ele está falando isso determinada noção de museu lá dos anos 60. O museu expandiu conceitualmente falando. Mas quando foram apreendidas, e até hoje a gente tem uma pluralidade de museus, ainda se considera o acervo como uma espécie de algo morto. Não me engano, acho que foi o Mário de Sica que falou isso. Não falou com essas palavras, na verdade. Teve ele que falou algo parecido, e teve mais um que falou em uma exposição Corpus, que foi em Minas Gerais. Uma exposição bem polêmica. Viam grandes nomes da época, Ciro Meirelles, colocou fogo no negócio lá. Essa exposição também merece uma aula específica só. Foi uma exposição muito legal, até, se não me engano, é 1970. Mas, quando a gente pensa no museu, às vezes o acervo, claro, isso varia de museu para museu hoje em dia, mas pegar a noção de museu mais clássica, que é um museu de história natural, digamos assim,
ainda se considera, em sua maioria, um museu com um acervo de algo morto, enfim, que é tirada de contexto, até mesmo os museus de história nacional. Né? Por isso que a gente vê uma discussão na Europa para que se devolva obras saqueadas. Está um pouco nisso, está envolvido com essa discussão. Enfim, devolver os painéis dos templos gregos, devolver o que foi levado, enfim, do Egito, ou até mesmo de outras sociedades pelo mundo. Esse debate está um pouco disso. A ideia de que foram museus, sobretudo de história natural, que acabaram saqueando e, de certa maneira, aprisionando esse acervo que, para inúmeras sociedades, não é algo morto, é algo vivo. Isso é muito legal. Por isso que eles usavam a expressão liberta em nosso sagrado. E por que eu estou trazendo essa discussão aqui? Porque é uma ideia de presença muito forte. O objeto está encantado. Ele está como se fosse como uma espécie de ânima própria. Eu acho que aqui vai começando a se encaixar um pouco o que eu estou falando sobre, enfim, esse desejo do Rubens de colocar não como, enfim, um neoconcretista, apesar de conversar bastante, mas com, digamos, um artista que está, melhor, começou e ainda conversa, né, com esse contexto cultural do que ocorre na Bahia. Né? Eu até faço autocrítica aqui que, enfim, eu deveria estudar um pouco mais do que está sendo produzido ali, porque eu só sei os artistas que saíram de lá, enfim, eu amo Caetano, Gil, enfim, os Doce Bárbaros, a galera toda, o cineasta de lá, o Glauber, outros também. Enfim, eu acho um caldeirão ali a Bahia, até mesmo, digamos assim, em Salvador, que eu já fui 3 vezes, particularmente, eu fui 3 vezes e não passei mais do que 2 dias porque eu estava fazendo ponte aérea, eu estava vindo de algum lugar, ou eu fui apresentar trabalho no lugar lá, e, digamos assim, foi espaços curtos ali na capital de Salvador que eu fiquei, mas deu para sentir uma certa... Tem uma certa energia curiosa, Salvador. Uma energia, assim, que algo... que, enfim, não cabe na linguagem, está muito no campo do sensível e do intuitivo. Enfim, tem alguma coisa ali que é interessante. Eu tenho vontade de estudar isso muito a fundo ali, mas eu assumo que eu sou um leigo, um zero quase que à esquerda, quando se fala em, digamos, história de Salvador. Conheço o básico, né? E os artistas que, enfim, saíram de lá, mas às vezes o processo criativo dele que tem uma relação próxima com a cultura de alguma cidade ou de alguns trajetos de vida, às vezes eu sinto uma certa ignorância pessoal, né? Mas continuando, enfim, isso aí com o tempo a gente vai consertando nossos limites, né? É assim que a gente acha o Rubem Valentim, com um trabalho que está, sobretudo, com uma linguagem carregada de presença, ou melhor, como se fosse uma carga anímica e mística, né? Como se fosse viva, né? Como se fosse encantada, né? Como se o mundo fosse encantado mesmo, né? Eu acho potente pensar dessa maneira, assim, com essas contribuições, tanto das mais variadas correntes indígenas, quanto das matrizes africanas, ou até mesmo dentro de outros grupos judaicos cristãos, né, que têm um lado mais anímico da vida, mais cosmológico, enfim, tem grupos que trabalham com isso nessas religiões do livro, né? Quando a gente fala outras religiões, assim, digamos, a indígena, as indígenas, plural, né? Ou até mesmo de matriz africana, de berço já tem, digamos assim, um certo foco na oralidade, né? Depende ou depreende presença, depreende corpo, né? Para ter presença, você tem que estar ali, né? Você tem que levar seu corpo lá e, enfim, se deixar ser afetado, né? Ter alguma experiência. E isso partindo do princípio que, de uma certa ontologia, de o que é mais ou menos considerado como real, né? Mas pensar isso como algo encantado, como algo, enfim, composto de uma certa ânima,
alma, se a gente pegasse o latim, né? Mas alma só não no sentido judaico-cristão, mas alma como se tudo fosse, de alguma maneira, ali articulado, a gente começa a ver nessas obras outros olhares ou outras presenças decoloniais que, a princípio, estão fora desse conceito, que é uma família que tem aí... O decolonial, se a gente pensar o pós-colonial, na verdade, é uma discussão que está ali nos anos 70, sobretudo no embalo da independência de diversas ex-colônias na África. Tem várias, tem Angola, enfim, o Marrocos, a Argélia, que tem um problema sério com a França ali. Tem filmes bem interessantes sobre, enfim, as lutas de independência ali na Argélia, enfim, sobretudo pensando que a França, enfim, usou a legião estrangeira, né, que até hoje é um dos pouquíssimos exércitos do mundo, digamos, estatais que permitem estrangeiros, né? Curioso de ser dito até, mas usou em massacres bem complicados, aqueles processos lá. Mas quando a gente está ali pensando, aquele contexto dos anos 60, 70, ali nasce um pensamento pós-colonial. Frantz Fanon, agora tem até diversos, se a gente, não sei se vocês acompanharam nos últimos anos, tem tido um debate bem legal sobre necropolítica, né? Que vem de um autor africano, contemporâneo até. A ideia na verdade, interessante, porque ele consegue juntar, faz uma montagem, eu li o livro principal dele, pelo menos o que chegou aqui, que todo mundo leu, e tem outros que vieram no embalo, aí esses eu não acompanhei mais. Mas ele mistura, digamos assim, boa parte, enfim, do conhecimento dele, tanto local, enfim, da África, com outras coisas, enfim, tanto europeu quanto de outros lugares. Também é bem legal. É uma reorganização, isso que é bem legal. A gente chega a mais ou menos uma ideia atualmente de que o decolonial, por isso que eu tomei cuidado de falar, enfim, é uma crítica feroz em cima do Renascimento, mas não é uma eliminação do Renascimento, que às vezes quando a gente fala que é uma crítica feroz, as pessoas pensam, não, está acabando, está destruindo, está quase não sendo discutido mais esses temas. Na verdade, é apenas uma reorganização de tudo. Uma revalorização, até um vocabulário nietzschiano, que está falando de valor sempre, né? Enfim, você valoriza mais uma coisa, ok, que pode desvalorizar a outra, mas não chega a ser uma eliminação dessa outra coisa, né? Isso a gente encontra, né? Enfim, isso aqui é outro trabalho dele, né? Emblema, né? É até curioso, enfim, porque esses títulos, falar nisso até quando eu digo que a gente não deve às vezes ligar muito para título, a não ser para lembrar de quadro, mas não para entender uma explicação sobre o quadro. Essa semana mesmo, não foi essa semana, foi em novembro, mas circulou essa semana, na verdade, teve um quadro do Van Gogh que foi renomeado, né? Porque foi um título atribuído a posteriori, enfim, acaba sendo assim, às vezes quem vendeu, quem comprou, muda o título, o artista às vezes nem coloca nome não, coloca arte 1, arte 2, enfim. É bom para lembrar, mas às vezes o título enfim, não explica nada na obra. Até confunde. Até eu cheguei a mostrar aqui um quadro que talvez, né, um trabalho que talvez esteja na Bienal, né, quem colocou oxímoron, não sei o quê, o nome dele, enfim, o título até, ele brincou com o título da obra. E às vezes a gente pega esses nomes e esses nomes não batem. Agora foi o caso de um... Eu coloquei no grupo, estou tentando lembrar se eu coloquei no grupo, porque circulou em vários jornais. Acho que coloquei sim, que é um Van Gogh. Sim, estava falando sobre que era alho, eles pensaram que fosse cebola, uma coisa assim. Isso Né? mesmo. Achei sensacional aquilo. O negócio estava exposto lá. Foi um
um maître de cozinha que foi visitar a obra, ele também é pintor, e ele achou que aquilo não era cebola, era alho, e Sim, sim, provou que sim. era alho, porque ele entendia disso, né? Um metro. Hum. Então, aí resolveram mudar, aceitaram. Não, eu achei genial. Eu achei genial isso, assim. Imagina a quantidade de pessoas, não só visitantes, não só pessoas que têm imagem em casa, que enfim, leram a legenda em um livro, mas que sempre os, enfim, as pessoas técnicas mesmo, enfim, os críticos, os curadores, enfim, todo esse mundo todo que está há décadas chamando aquilo errado, entre aspas, né? Eu acho sensacional isso. Acho que o Van Gogh, onde ele estiver, está rindo dessas coisas, sabe? Eu acho curiosíssimo pensar nisso, né? E é legal para pensar também como esses títulos, tem muito título que o artista não liga, de obra clássica, assim, se pegar da Grécia, meu Deus, o que tem hoje de estátua que a gente atribui depois praticamente todas, eu diria até. Algumas a gente descobre o nome na época, até porque teve citação em alguma obra. Mas a maioria a gente chama de Vênus, não sei de onde, porque é a cidade que a gente achou. Enfim, sabe se é Vênus, pode ser outra pessoa até, mas enfim, a gente torce para ser. Né? Mas é uma. Entra em contradição com aquela pintura. Isto não é um cachimbo, e, na verdade, é um cachimbo. Quer dizer, você também pode dizer que é cebola e alho. É, eu acho legal quando o artista faz essa metalinguagem, né? Essa mistura de criticar, de questionar o próprio trabalho, né? De, até deixar numa espécie de limbo, né? Apesar, é isso que é legal, é porque eu estou lembrando agora que está tendo Cannes agora. Começou ontem o Festival de Cannes, vai durar 2 semanas. E o Kleber Mendonça, que é o nosso cineasta brasileiro que já ganhou Cannes, né? Pelo Bacurau, ele está com um documentário lá, Cidade dos Fantasmas, que é sobre a relação da Recife, eu não me lembro os anos, eu acho que é os anos 60, 70, com os cinemas de rua, né? E por que eu estou falando disso aqui? É porque quando a gente fala de fantasma, eu acho legal esse termo, Benjamin fala muito do fantasma, né? O fantasma é algo que está e não está ali, né? Enfim, é como um resquício que sobrevive de alguma coisa, é uma espécie de vulto indefinível às vezes, né? No cinema a gente coloca tudo, enfim, enfim, com aquela imagem como se fosse um espectro do corpo, né? Aquela coisa toda, né? Mas no fundo, o fantasma é uma espécie de vulto informe, né? É algo que está e não está ali, é algo que parece que uma sobra de algo anterior que sobrevive, né? Eu até acho que Sandra acho que chegou a ver aquele filme que eu disse do Lake Moon, né? Que eu acho que mandei em inglês até, acho que mandei em inglês só, que eu não tinha legendado, que era um falso documentário australiano sobre, enfim, tentando descobrir por que uma garota morreu. Vai descobrindo, descobre que, enfim, ela já começa o filme, é um falso filme, né? Até nisso eles fazem uma piadinha, né? Ele começa o filme com a garota já morta e o documentário, filme, né, barra filme, é para entender os familiares, as perspectivas que possam contar a história dessa garota em vida, né? Enfim, resumindo, vou dar um spoiler aqui e dizer que você descobre praticamente que ela estava morta em vida. Ninguém conhecia a mulher. Ela já era um fantasma em vida. Isso é muito curioso até. E por que eu estou falando de fantasma? É um pouco por causa dessa zona cinzenta que é o fantasma. O fantasma é uma zona cinzenta. Benjamin usa muito fantasma para trabalhar os escritos dele, né? Ele fala, isso é um fantasmático. Ele fala muito disso em relação à fotografia, né? Naquela época. Eu fico pensando o que ele falaria em relação a fake news e etc. Que é outra tecnologia, outra forma de linguagem e criação artística que está ali, quer dizer, ou várias, né? Mas ele está falando aquilo ali em relação à fotografia. E a fotografia produz uma fantasmática,
né? Sobretudo, agora eu não lembro qual é aquele fotógrafo que está lá como é que é? É o texto principal da Perda da Áurea. Vou lembrar daqui a pouco. Mas é um fotógrafo, é um nome pequeno francês. É aquele fotógrafo que tira foto de Paris vazia, né? Esqueci o nome, está no texto, mas enfim. Mas enfim, Ettinger. Acho que é Ettinger. Alguma coisa assim. ATGET, acho que é isso. Ele tira foto, não me lembro o primeiro nome dele. É porque ele tira foto de Paris vazia. Enfim, Paris está vazia, né? Como se não tivesse ninguém, como se fosse uma cidade fantasma, né? Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que ele fotografa, essa ausência, né? O fantasma é um pouco disso, né? É alguma coisa que está e não está, né? E isso que ocorre também às vezes quando o artista brinca com esse título, né? Enfim, isto é um cachimbo ou isto não é quer dizer, isto não é um cachimbo. Pô, mas é e não é, né? É uma coisa meio cinzenta, né? Às vezes é uma imagem, mas não é um cachimbo físico. Mas, ao mesmo tempo, os dois são cachimbos, né? Mas, ao mesmo tempo, um é falso. Então, é uma zona cinzenta que tem ali, né? É como se brincasse com fantasmas, né? Mas porque o Kleber Mendonça estou com a expectativa desse documentário dele. Eu acho que é Cidade de Fantasmas. É sobre a Recife acho que até da infância dele. Ele vai falar da relação cidade, bairros e enfim, cinemas de rua. Eu acho que vai ser legal isso. Eu amo o Kleber Mendonça, acho que é baita cineasta. Enfim, amo aqueles filmes dele. Bacurau, Som ao Redor, enfim. Acho que o Brasil deveria valorizar mais esses caras. Isso aqui é o Rubem, né? Falei Rubem, acertei, né? Eu sempre falo plural errado, né? Não é só pinturas, também é esculturas, é bom lembrar, né? Mas, sobretudo, com essa presença, enfim, de uma certa... Eu diria que é só uma iconografia, também tem uma certa iconoclastia um pouco nele também. Tem um pouco a brincadeira com esses símbolos também. Enfim, eu acho que até ele colocou esse título aqui, emblema, com uma certa ironia também, porque o emblema aí sim, o emblema é quase sinônimo de símbolo, né? Símbolo é como se fosse uma placa de trânsito não estacione, algo que está compartilhado para todo mundo compreender, né? Símbolo é isso, não estacione aqui, embaixo desse poste. Um exemplo, é algo compartilhado socialmente, como se fosse um código, né? Um emblema de alguma coisa, um escudo de um time, digamos assim, um emblema, né? Agora, o signo não. O signo pode ser uma coisa incompreensível. Por exemplo, pelo menos eu, que não domino nada de japonês e chinês, né? Pegar um ideograma, né? Pegar um ideograma chinês e japonês, aquilo ali é um signo para mim. Enfim, alguma coisa que eu não sei o que está por trás ou significa. Não tem nada amarrado àquilo, a não ser que eu não sei o que significa. Posso até pensar em ganhar um conhecimento com um tradutor, uma legenda, sei lá, alguma coisa assim, mas até eu ter uma compreensão, quer dizer, uma compreensão da incompreensão, ou seja, saber que não sei nada daquilo, aquilo ali é um signo. Para você, é grego. É, exatamente. É uma coisa que é um signo, né? É um signo. É como se fosse só a casca da palavra sem o significado, né? As letras, né? Sem ter um significado por trás, né? O emblema tem um significado por trás. Você pode achar... É como a gente fala, o dicionário, né, ele vai tentando, de tempos em tempos, claro, e atualizado, sofre mudanças, etc., mas ele junta significados compartilhados, as mais diversas línguas, né? Mas tem gíria toda hora, tem alguma coisa nova, né? E é legal isso porque dele brincar com isso aqui, porque se pensar o concretismo, né? Pegar Haroldo de Campos, que está com aquelas imagens de poesia concreta, que a forma interfere na compreensão, ou até mesmo o Elliot Sica passeando pela Mangueira, né? Que vai dar o parangolé, que é o que ele viu na parede. Enfim, ele pegou, acho bonito aqui, não estava na parede escrito parangolé.
Aí transformou numa obra, né? E uma das coisas que ele ficou fascinado foi com o uso da linguagem oral na Mangueira. Isso é muito legal. E teve um processo de imersão na Mangueira, isso é muito legal, na comunidade, né? Então, que a gente vê que essa parte da escrita, até mesmo da oralidade, enfim, que o uso oral da palavra, que aí varia em outros campos, né? Porque você pode falar a mesma palavra com mais força e ter um sentido. Por exemplo, você pode gritar pare bem alto, né? Aí já parece com um teor mais de emergência, né? Ou pode ser mais calmo, pare, né? Sossega, diminui, né? Então, a oralidade ela tem uma certa... A gente chama de força perlocucionária em português. Língua portuguesa, estudo de português mesmo. Que é uma força que varia conforme a entonação da palavra, né? Da garganta, e que ganha outros sentidos, às vezes estéticos, do ponto de vista de sinais, de expressões com outras coisas do corpo também que atuam junto, né? Tem esse lado também. Às vezes, só falando em pé tem mais autoridade, tem essas coisas que a gente leva a conta um pouco, né? Bom, e já para um pouquinho também, já são 6h40, né? Enfim, eu falei que ia terminar mais ou menos por esse horário. Eu queria mostrar lá atrás, hoje lá atrás, né? Eu tinha falado de Debris. Isso aqui é a Adriana Varejão, né? Ela faz, digamos, recontagens narrativas partindo da narrativa que veio de Debré em algumas obras, né? Enfim, isso aqui são personagens, entre aspas, né, que estão dentro da obra de Debré. É claro que ela muda a formalidade também no sentido da própria obra, né? Lá está, enfim, são aquarelas no sentido até retangulares mesmo, alguns quadros, outros até são desenhos soltos até, mas enfim, aqui ela muda, digamos assim, para um quadro um pouco oval, né, para outro sentido, né? Como se fosse até um espelho, de certa maneira. Parênteses, tinha quadro assim, até na própria colônia brasileira, Leandro Joaquim, quem quiser pesquisar, ele é as primeiras imagens do Rio de Janeiro, por volta ali de 1770, alguma coisa assim. Tem uma imagem dele que é bem legal eu conhecer, tem uma da Marina da Glória, enfim, não era a Marina, né? Mas está lá a Igreja da Glória, até. E tem uma da Lapa, dos Arcos da Lapa, que vocês devem conhecer, que é... Ou se não conhecerem, jogam no grupo. Mas me cobrem, isso que eu esqueço. Mas é uma imagem tipo de uma... É um rio, é um lago, que tinha ali no Arcos da Lapa, ali embaixo. E tinha uma lagoa, ou lago, lá não me lembro se é um lago ou lagoa. Acho que é lago, que é menorzinho, né? Não me lembro a escala aqui, a diferença de um porto. Mas ali tinha um lagozinho, tinha até uns animais, umas vaquinhas, alguma coisa assim, né, lá. Mas ele fazia esse tipo de pintura em oval. Isso ali em 1770, quando a capital já era Rio de Janeiro. Mas isso aqui é Debré, de certa maneira, mas Debré eu estou falando só os personagens, mas é Adriana Varejão, um quadro de 92. Ou seja, ela está explorando um pouco essa perspectiva de inversão de olhar, pegando o que fizeram com a gente, ou seja, não dá nem para mudar o passado, mas dá para pegar e reler para construir futuro, né? É como se pegasse a herança colonial que está presente, de diversas formas de expressões, até mesmo nas artes. Engraçado, eu nunca dei lição francesa aqui, né? Estava pensando nisso, talvez em algum momento faça um curso só para arte no Império. E olha que eu, enfim, até gosto de alguma coisa ali. Talvez vale a pena até fazer lição francesa. Enfim, é bom que tem até o Rio de Janeiro várias coisas que estão... Tem lá na PUC aquele solar do Grandian, Conquille, né? Que é o mesmo arquiteto da Casa França Brasil, né? Que está aqui no centro da cidade, que era, se eu não me engano, ali eu acho que era um espaço de mercado. Aqui, mercado não só de escravo, que era ali lá, depois vem para o Porto do Rio, né? Mas ali
era um mercado no sentido de troca. O Porto do Rio era ali, né? O Porto era ali em frente, o antigo, um dos antigos portos, né? Era ali naquelas escadinhas que tem ali em frente o Mergulhão da Praça 15, né? Em frente o Paço Imperial. Mas 2 escadinhas, como é que é o nome daquilo que pegava água lá, que está lá até hoje, um chafariz lá, né? Chafariz era para beber água antigamente, né? Está lá até hoje, e o que sobrou da obra do mergulhão lá, enfim, aquilo ali era um antigo porto, mar, e até ali a gente invadiu o mar, né? Ali também tem um quadro do Leandro Joaquim, que não pulou ali também. Mas se a gente pegar aqui a Adriana, ela vai modificando, né? E, sobretudo, colocando ao centro do quadro essa ferida aberta, né? Tem esse lado, assim, expressivo, que não é só, digamos, contar o conteúdo, ou seja, a narrativa que está ali dentro, né? Tem um religioso, enfim, fazendo sexo com uma escrava, enfim, o senhor ali. Isso aqui são quadros, quer dizer, são narrativas que estão dentro de Debré, que ela inverte. Ela conta como se fosse uma outra história com a história que nos é dada. Isso é bem legal. É por isso que eu falei que o decolonial estaria presente já em outros momentos nossos. Além de colocar essa ferida aberta, bem ao centro, né? E ela tem essa técnica de colocar carne, né, que ao mesmo tempo dá vida, no sentido de fere de cortar, né? Enfim, para se estar vivo tem que se sentir. Sentir pressupõe um grau de dor, só para ficar um pouco claro isso. Agora, o que varia é grau de dor, né? Claro. Enfim, uma coisa é uma dor simples, do tipo um abraço, outra coisa é uma dor de violência, né? Vamos pensar a escala que varia, mas viver é ter dor, apesar. Nietzsche fala isso, e leem muito errado Nietzsche falar isso. Pensam que enfim, está depressivo, alguma coisa assim. Não. Um abraço já é toque, toque já é dor, né? E varia a escala, não o tipo dado. Mas isso aqui é a região, né? Deixa eu avançar para outro quadro dela, né? Os personagens vão se misturando, né? Também ao meio, ao centro. Isso aqui é Debré, se a gente pensar. Se quiserem pesquisar, isso aqui são umas 3 obras de Debré recombinadas, 3 ou 4, mais ou menos. Ela pega Debré e vai recombinando. Até porque, se a gente pensar, a missão francesa é até curioso, tem um livro da Lina Schwartz agora que ela vai questionar se houve toda aquela programação na missão francesa. Porque a gente conta a história da missão francesa como se fosse um projeto, né? Enfim, é claro, estavam fugindo, eram escritores que estavam ligados ao governo napoleônico na Europa, que cai, e é contada a narrativa mais por causa da história da arte, não por causa deles em si, como se fosse um projeto, né? E, na verdade, a crítica atual e os livros atuais falam que não era bem um projeto, não. Aconteceu, os caras estão precisando sair de lá. Enfim, tanto que o Debré tem até uma aproximação com o Davi, né? Aquele pintor principal lá do Napoleão, até ele gosta da estética napoleônica, né? Que acabou vindo para cá, né? Que aqui, enfim, um império naquele momento. Nada como utilizar algo que vem da estética que foi utilizada por Napoleão, nem que seja por um caminho secundário, né? Poderia dar aula um dia. Nunca trabalhei com a missão francesa. Aí um tema legal para abordar em algum momento. Nem tinha pensado em incluir nesses encontros. Talvez vale a pena colocar. Mas aqui a gente vê. Eu acho que até tem aquele quadro da Adriana, foi o que deu problema lá no Santander. Também tem uma relação com isso. Porque ela achou um livro que tinha anotado, eu não lembro o autor do livro, mas é um livro de época, século XIX, de um cara que anotou diversas, entre aspas, nisso, perversões sexuais que ele encontrou andando pelo Brasil, né? Isso ouvindo, né? Foi andando, anotando, e ela resolveu colocar naquele quadro. Aí depois virou a polêmica do Santander, né? Lá no Sul. Aí o resto, vocês já sabem da história, né? O que deu. Isso aqui é da Adriana, mas o quadro é também um exemplo de decolonialismo, né? De deslocamento. Aqui talvez seja até mais literal, por exemplo, que se tenha, né?
claro, no momento que ela fez esse quadro aqui, não tinha o decolonial, curioso, esse título não tinha. Tinha o pensamento pós-colonial e também o neo-barroco, que está ali desde os anos 50, enfim, lá de Cuba, América Latina. E um autor que é bem legal, que vale a pena a gente ler, talvez, não sei, talvez, é o Severo Sarduy, que é um cara, ele é um cubano naturalizado na França, que escreve umas coisas geniais nos anos 80, 70 para 80, até coisas bem, que ele pega aquele pensamento dos anos 70 e transforma e começa a analisar muita coisa bem interessante ao sabor, digamos assim, da América Latina. Bem legal. Eu tenho esse livro, Escritos sobre o Corpo, o nome do livro. Acho que eu tenho perdido ele aqui em casa, em algum lugar, que eu não sei se emprestei para alguém ou está perdido na minha casa. Mas, para avançar isso aqui, é claro que a Adriana vai brincar também com, enfim, com as paredes portuguesas que estão... Isso aqui tudo é pintura, só para avisar. Falsificação de pintura, com, claro, tem alto relevo, que é colado algumas coisas, até com essa carne toda, mas a parte de azulejaria, tudo pintura. Enfim, é como se fosse uma pele sobre pele, enfim. Até por isso que eu descobri outro dia, que eu fiquei pensando por que me chamaram lá para, enfim, lá para a história da tatuagem, assim, sempre congresso ali, que não fui para falar, fui convidado só. Por causa disso aqui, que a Adriana tem uma ideia de tatuagem em corpo também. Ela trabalha com os irezuns também, a questão lá da tatuagem lá da máfia japonesa, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, como é que é o nome daquela máfia? Eu vou lembrando com o tempo. Mas, enfim, aqueles todos tatuados e acusa, né? Que eles deixam a pele, quer dizer, retiram a tatuagem forte, né? Está até hoje exposto em vários lugares do Japão, né? Isso aqui é um pouco também com uma parede portuguesa. Existem, na verdade, a cozinha tradicional do século XIX era um pouco pendurar carnes, assim, até fora da casa. Tem um livro bem legal, A Casa Brasileira, que eu não vou lembrar, mas é um cara que me deu aula até, que me deu um curso sobre história da arquitetura brasileira, sobretudo colonial. Mas é legal pensar como é que era a cozinha brasileira, sobretudo no quintal. Seria mais ou menos o que é quintal hoje em dia, até por um motivo de, enfim, ser um trabalho praticamente feito por escravos e também pela questão dos cheiros e conservação das carnes. Imaginem o cheiro que deve ser, digamos, uma cozinha do século XIX. Tem um livrinho pequenininho que eu tinha até, não sei se tem PDF, deve estar perdido aqui em casa também, que falava a história da cozinha brasileira, quer dizer, a história da casa brasileira, todo o período colonial imperial também. E tinha isso, né? Que é a ideia de você pendurar esses elementos do ponto de vista até gastronômicos, né? Digamos assim, enquanto está lá o Van Gogh pintando a cebola. Do século XIX, a gente encontra inúmeros azulejos, não só no Brasil, Portugal tem mais, e a gente destruiu, na verdade, a gente já teve bastante. Portugal tem bastante. Agora, no Brasil, chegamos a ter, mas, enfim, é igual o Rio de Janeiro, que é mais barroco do que Minas, quer dizer, já foi mais barroco do que Minas, que as cidades mineiras, né? Porém, a gente destruiu tudo. Mas isso aqui é até uma tradição que a gente encontra em algumas casas em Portugal ainda. E, claro, a Adriana, ela recompõe essa história, né? Pensando... Isso aqui é Cristo, claro, o nome de Salve é Varal. Mas, claro, tem uma relação de conversa também com antropofagia. Também. Até o Cristo ressuscitado tem isso por causa da chaga, do gesto da mão pendurada ali, que alguns intérpretes relacionam, né? Mas também pensar a antropofagia que está em outros quadros e outros trabalhos dela. Esse aqui era a última de hoje, gente. Né? Deixa eu retornar aqui para... agora eu vou fechar isso e abrir... eu sempre esqueço da imagem que a minha câmera fecha quando eu compartilho alguma coisa. Eu esqueço mesmo. Dá até para ligar, mas enfim, eu esqueço porque é automático aqui. Mas é isso, gente. Tá a Sandra aqui. Sandra, quer falar alguma coisa? Alguma pergunta, colocação? Eu estava pensando no trabalho da Adriana Varejão,
mas eu, Hum. ela quis dizer, não sei se seria perseguições que perseguiam as pessoas, por isso que ela fez esses pedaços de carne humana, a maldade em relação às pessoas, ao próprio brasileiro que veio para cá, porque tem negros e tem brancos, dependendo do trabalho. Então, não era só uma coisa de racismo, era talvez outro tipo de perseguição, até uma perseguição, talvez, da Inquisição, uma maldade muito grande. O que ela mostra é Tem, uma maldade muito grande desses pedaços de carne humana pendurado. tem Eu um acho lado aqui que ela faz um trocadilho, na verdade, até uma paródia, ela adora a palavra paródia, né? Com a ideia, com a liturgia cristã, na verdade. É tomar e comer, e este é meu corpo que vou compartilhar com todos. Aquela liturgia da missa mesmo. Uhum. E Isso eu não, ela fala, eu não conhecia. Eu não conheço a liturgia cristã. você é de outra tradição. Isso eu É aquela. não É, conheço. é porque é um gesto é a hora da hóstia da Igreja Católica, né? Aquela coisa, este é meu corpo que está. É a presentificação de Cristo que a gente fala, a transubstancialização da carne, né? Que a gente fala, que é a representação da última ceia, né? De Cristo, né? Que Cristo, este é meu corpo que estou derramando por vós. É o sacrifício de Cristo para, metaforicamente ali, mais ou menos, né? Estou fazendo uma leitura pessoal, pode ter outros, em prol da humanidade, aquela coisa toda. E ela faz isso ganhando algumas cores brasileiras, na verdade. Em outros trabalhos, que eu vou trazer aqui, espero, na próxima quinta, eu vou trazer pelo menos mais dois trabalhos dela. Ela faz isso relacionando a ideia de antropofagia. Sobretudo, sobretudo a diferença entre antropofagia e canibalismo. A ideia de que, enfim, o canibalismo é uma coisa, a antropofagia é outra. Isso do ponto de vista da antropologia mesmo. A gente teve Qual a casos de diferença? Qual é a Hum? diferença? Qual é a diferença? Canibalismo é pela fome, né? Ah, Isso ocorre. Isso é. ocorre. Tem Em várias- algumas, é. algumas etnias, sobretudo a América Central, teve bastante até. O Brasil teve alguns casos até, mas o Brasil também teve antropofagia, que é você se alimentar do seu inimigo dentro de um ritual. Não é para matar a fome. Faz uma diferença fundamental isso, porque é como se fosse para incorporar o outro. É por isso que o Oswald de Andrade transforma isso em metáfora para compreender o Brasil. Está lá no Manifesto Antropófago, né? Ele pega essa metáfora que está É. dentro da história brasileira, né? Uhum. Que é algumas etnias. É o Bispo Sardinha, né? Aquele primeiro caso. O Brasil mandou para cá. Brasil não, a igreja mandou para cá um primeiro bispo geral, se eu não me engano. É, Portugal. Chamava Sardinha, alguma coisa, né? E ele foi parar, enfim, foi antropofagizado, né? Enfim, virou comida de indígena, né? Por aqui. É Que o também mesmo caso. tem a Pode falar. crença que se você comesse o teu inimigo, você pegava a força do inimigo. Isso Né? mesmo, exatamente. Por isso que se alimentavam do outro, né? O Hans Staden, tem um filme até, né? Não me lembro, acho que não vou lembrar o nome do ator agora, mas são relatos, né? Que vem do Uhum. Viagem Pitoresca ao Brasil. É um cara que estava viajando por aqui, se perdeu, ele narra umas coisas ali. Daí que vem, entre aspas, o mito do... Não, nem entre aspas, o mito do selvagem.
né? Vem do canibalismo. Tem um texto que eu acho sensacional, que é um texto chamado Canibais, de um cara que escreve ali dentro do Renascimento francês. Mas é um texto muito legal porque ele vai tratar com um monte de ironia. Imagina um francês, 1550, que escreve, está na coleção Pensadores. Ele escreve um texto se perguntando, a gente está imaginando um monte de canibal no Brasil e a gente está aqui com umas guerras religiosas que são ferozes na França, né? Isso antes do Atitude Nantes ali, que dá mais ou menos uma paz provisória ali, os protestantes. Porque as guerras religiosas na França são curiosas. Um desenterra outro, outro briga outro. O massacre de São Bartolomeu é muito complicado. Horrível. É muito complicado ali. A perseguição aos cristãos novos, aquela coisa toda, né? Aquelas conversões forçadas, aquele contexto ali religioso do século XVI na Europa é bem complicado. E ele se questiona porque a gente considera aqueles caras lá do outro lado do mundo, o Novo Mundo, né, como selvagens, enquanto a gente está aqui se matando. Quem gosta desse autor muito é Machado de Assis. Por isso Machado de Assis é bem irônico, é desse autor. Agora eu não lembro o nome. É Canibais, o nome. É um título, um texto pequenininho, bonzinho de ler, aquele cheio de... Escrito no século XVI, cheio de ironia, tem um certo sarcasmo ali. Que o cara está se perguntando, dois canibais, na verdade, uma das traduções, né? Estou tentando lembrar, com L, o título. Mas o título não, o autor. Enfim, depois eu jogo no grupo também, estou devendo tanta coisa no grupo. Mas é um pouco disso, né? Aí vem daí o mito do selvagem. O mito do selvagem, eu vou trazer aqui a imagem original, que é de um holandês, que eu não estou lembrando o título, na verdade. É um cara que é um gravurista que morou muito tempo na Inglaterra e que ilustrou esses livros da viagem pitoresca à América com um monte de relato, a maioria até meio que ficcional mesmo, já sabia naquele momento, mas se cria a imagem do selvagem, né, do canibal, sobretudo do canibal. Né? E isso vai criar toda a mitologia do índio como um ser primitivo e vai, às vezes, permanecer e ecoar, né, até os dias de hoje. Eu vou trazer esse tema Estou até pensando em fazer isso com uma aula aberta, né? Mas não esse fim de semana, o outro também, com essa questão do selvagem, né? Enfim, o selvagem é igual o José de Alencar, né? Enfim, tem um bom selvagem ali, né? Ele coloca tudo comportado, bom selvagem, bom comportado. A Adriana vai inverter isso, vai falar, oh, peraí, enfim, a gente está recebendo esse mito de fora para cá. A Europa dizendo que, enfim, nós somos canibais. Né? Então, ela compra esse discurso e sacaneia esse discurso. Por isso que tem muita carne, muita violência ali, na verdade. Vem um pouco nessa linha. Mas vamos encerrar aqui por hoje. Eu vou trazer essa questão do canibal depois, em algum momento, porque tem uma relação com isso aqui. De início eu nem lembrava, foi até bom essa pergunta sua, que caminhou para esse lado hoje, que eu não tinha nem imaginado antes. Mas eu vou colocar lá no grupo esse textinho para quem quiser ler Dois Canibais, eu não lembro o autor, mas se jogar no Google, acho, que é um texto pequenininho, pequeno, deve ter umas 10 páginas, é um ensaio. Eu sei que é um ensaio. E é cheio de ironia, é sensacional. Manda para a gente, vai ser bom. Eu li esse último texto que você me mandou, aquele o alemão que não era alemão. Depois, quando aparece a cara dele, ele fala em alemão, mas ele é descendente de coreano, né? Ele tem os olhinhos apertados. Ele, na verdade, é um coreano que mora na Alemanha. Bem pesado no começo, quando ele fala dos túmulos e do... É um pouco pesado, mas é muito interessante. Eu li até o final. Eu coloquei um documentário dele lá agora à tarde. Enfim, você dá uma olhada no fim de semana. É uma hora. É uma hora inteira, Eu fiquei lá um tempão, mas valeu a pena. Bom, então, obrigado, querida, hoje pela presença. Obrigado a todo mundo que vai assistir também pela gravação. Eu estou me adaptando cada vez mais com esse lance
da gravação, assim, é meio... Primeiro, parece estar falando para as paredes. Depois você É, chega à conclusão que não é para as paredes. Vai ter muita gente que vai ouvir depois. eu brinco que é um pouco fantasmas, né? Uma presença que tá e não tá, né? Eu vou jogar também o título do Kleber Mendonça para a galera dar uma olhada lá. Não vai estrear no Brasil, mas está estreando em Cannes essa semana, pelo menos o trailer. É bem legal. Acho que é Cidade Fantasma. É um documentário também. Mas ele vai falar de uma Recife, que é a cidade dele, né? E, enfim, que não existe e existe ao mesmo tempo. Ele É fala os signos do Glauber rio. Mendonça? É Glauber ou não? O Kleber. Cláudio. Ah, Kleber. eu escrevi errado. Espera aí. Kleber Mendonça, acho que com K até. E Cidade Fantasmas. É bem legal, mas não está lançado, não. Está lançando em Cannes agora. Vai ter 2 semanas de Cannes, são 2 semanas, começou ontem. E começou cheio de polêmica até, né? Mas, enfim, acho que ganhou mais espaço, pelo menos até agora, por causa das polêmicas, mas faz parte também, né? Mas daqui a pouco esse documentário vai estar no Brasil e eu gosto muito do trabalho do Kleber. Né? Ele fez uma sequência de filmes, eu gosto muito dos filmes dele. Bacurau trouxe Ele prêmios. fez, ele fez um filme, mas eu não me lembro do título. Qual? Eu gosto muito do Som ao Redor, tem... O Som ao Redor. O Som ao Redor É, foi. E tem outro que também é uma moça de cabelo louro, tem uma heroína, não me lembro da história direito. É uma eu tô heroína. para uma aqui que tem a Sônia Braga, que fez vários filmes dele recentemente, também uns 3 ou 4 que eu tô falando, aí também. É outra artista que para mim não era conhecida, mas foi muito bom. Mas aí, quando eu li, só depois é que eu li que era do Kleber Mendonça. Ela tem um cabelinho curtinho, meio louro na ponta. Não me lembro da história, mas foi muito bom. E o som ao redor é espetacular. É, O cheiro do ralo também é dele? Não. acho que não. Bom filme, eu gosto. Acho que é de um Bom, paulista. Agora eu não me lembro exatamente o nome dele. O Som ao Redor é interessante, porque do início ao fim tem um ruído chato no filme inteiro, né? Eu acho muito curioso aquele filme, porque tem gente que acha que é um erro da TV, da não, gravação. esse som vale a pena. Esse detalhe dele é sensacional. É um ruído que está ali invadindo e perturbando. É, é. Mas é isso, querida. Obrigado por hoje e até Eu semana que vem. estou meio resfriada, por isso que eu não apareci, você não viu minha cara. Não, tranquilo, tranquilo. Mas obrigado pela presença também. Nada. Obrigado mesmo. Então tá, um abraço grande. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Tchau, beijo.